A partir daí, quando nós tivemos o troféu Roquete Pinto, né, em 66, nós recebemos um convite para fazer uma temporada na Itália, porque lá também tinha estourado o tema de Lara, como nas outras cidades da Europa, ali, né, outros países da Europa ali vizinho. E uma temporada de um mês, e que nos dava a oportunidade de passar pela França, pela Espanha, pela Inglaterra, né, coisa. Embora na Inglaterra não foi lançado esse disco. Porém, o roteiro permitia para nós ficar 4 dias na Inglaterra, Londres, até como turista, de passagem. E não deu outro, isso foi em outubro de 67. Né? E o tema de Lara nós estouramos em 66, em novembro de 66. Bom, aí a gente foi para a Europa, e nesses 4 dias que nós ficamos em Londres, na Inglaterra, a gente estava começando o inverno, início de inverno. E não só eu, como os outros companheiros, nós não tínhamos levado tanto agasalho. Saímos daqui no verão, chegamos lá no inverno, início de inverno. Então a gente falou, puxa, precisamos comprar uns agasalhos e tal. E além disso, a gente queria saber um restaurante para nós comer uma comida mesmo, porque nós já vinha da França, não sabia comer, comíamos sanduíche, a gente não sabia pedir as coisas, né? Não tinha. E na Inglaterra falei, putz, e agora, aí, né? No hotel, aquelas comidas, falei, aí tinha um baterista, que era intérprete nosso na Inglaterra, chamava-se Pepe, falava um espanhol, né? Falava castelhano, e falou para nós, olha, eu conheço um restaurante italiano aqui em Londres, fica lá no Piccadilly Circus. Quando ele falou isso, eu falei, pelo amor de Deus, macarrão, vamos embora. E nós fomos embora para lá. Lá chegando, um restaurante num prédio antigo, né? Salão grande, 2 salões, eram umas 4, 5 horas da tarde, não tinha ninguém nesse horário, era um dia de semana, frio. Então nós entramos, pegamos uma mesa, sentamos todo mundo numa mesa, todo mundo junto, uma mesa comprida assim, e nós estávamos com as jaquetas, tudo escrito Brasil, Escuderia Pepe Legal, que eles que fizeram essas camisetas, essas jaquetas para nós, para viagem, né? Brasil, coisas, Moca, escrito nas costas, tal, muito bonita, em preto e amarela, toda preta bordada em amarelo. E sentamos lá, pedimos a comida, e um da turma levantou e falou, onde é o toalete? Aí o garçom falou, o toalete fica naquele outro salão. Aí ele saiu daquele salão que nós estávamos e foi lá para esse segundo salão onde tinha o toalete. Quando ele retornou, que era o Irupê. E o Irupê era gago não, é gago. E naquela ocasião, ele chegou na mesa e falou, eu vi um cara lá no outro salão, parecido com o Ringo. Eu falei, pô, quem é que não quer ser um sósia do Ringo aqui, né? Ser um clone dele aqui? Aí ninguém ligou. Aí nós íamos começar a comer, eles saíram do outro salão, para sair tinha que passar por esse salão que nós estávamos. Nós estávamos logo no salão principal, na entrada. E quando eles estavam lá, eles telefonavam, se tinha alguém lá no segundo salão, que normalmente estava vazio, eles ficavam num cantinho, lá no outro salão, que ninguém ia lá perturbá-los, né, para comer. Aí saíram de lá e passaram e pararam na frente da mesa, porque chamou a atenção aquela jaqueta Brasil e tal, isso aqui, falou, pô, Brasil, ou esses caras são gente importante ou tem muito dinheiro, porque aqui é muito normal você encontrar um francês, um espanhol, um português, mas brasileiro aqui naquela época era difícil, né, assim, né? Aí eles pararam, olharam, aí nós olhamos assim, um parecido com o Ringo, tudo bem, mas o John Lennon, o George Harrison, o Paul McCartney na nossa frente,
Falei, não, é os caras mesmo, pô. É os Beatles, pô. Né? Aí eles saíram. Quando saíram, nós já chamamos o garçom e falou, ele falou, não, são de Beatles, né? Aí falou, mas nós largamos tudo lá. Falou, não, nós acertamos a conta. Aí ele falou, não, esse prédio em frente, de frente o restaurante, é onde eles têm, um prédio antigo, é onde eles têm um laboratório lá em cima, no quarto andar, e que eles fazem quando tem alguma coisa para fazer, e eles estavam produzindo aquele desenho Yellow Submarine. E aí eles ficam lá, eles telefonam, se não tem ninguém, eles descem aqui. Bom, não precisa de muita explicação. Nós atravessamos a rua, eu estava com os long plays, que eu encontrei nosso à venda na Espanha. Por acaso, numa loja que vende souvenirs, eu fui lá para querer comprar uma espadinha de toureiro e tal, para trazer de lembrança, e olhei lá, eles vendiam uns long plays também, disco, aí eu vi lá, Los Jordans, lançado lá, Los Jordans, Dr. Givago. Eu falei, filha da mãe da Copacabana. Na Itália a gente sabia que tinha sido lançado, mas na Espanha eles não falaram nada para nós, e estava lá. Então eu comprei os 5 long plays que tinha lá, disponível, para trazer para o Brasil, para cobrar da Copacabana esse lançamento lá também. E estava comigo naquele dia, naquela hora que eu ia mandar para cá, para o Brasil. Eu ia passar no correio para despachar. E estava comigo na hora que nós encontramos os Beatles. Aí chegamos lá, subimos lá no prédio, bati na janela, abriu a portinhola, aquelas janelas, aquelas portas que tem aquela janelinha. Quando abriu, era o John Lennon. Ele abriu, aí eu peguei os long play e mostrei, falei, Brasil é um grupo, né? Era um grupo brasileiro. Aí ele associou, falou, pô, os caras que estavam lá no restaurante são músicos brasileiros. Aí ele pegou, abriu a porta e mandou entrar. Isso muito raramente, porque os Beatles, quando eles estavam naquele sucesso, eles não deixavam ninguém tirar foto do lado deles, fazer isso, aquilo, para aproveitar o nome deles para fazer uma publicidade. E nós foi casual. E nós entramos então no laboratório, o Tony, que é o contrabaixista, estava com uma máquina Super 8, em preto e branco, é o que tinha naquela época, né? Muda, e tinha um restinho de filme, graças a Deus ainda que tinha. Aí nós entramos ali, aí o Foguinho já estava com o Ringo lá numa escrivaninha, com uma régua e uma caneta, ensinando o Ringo como é que tocava a bossa nova, que o Ringo queria saber, porque o Sérgio Mendes tinha lançado um long play naquela época, Sérgio Mendes Play the Beatles em Bossa Nova, e ele queria saber a batida, e o Foguinho estava lá explicando para ele, e o John Lennon só dava risada, ele via, ficava dizendo, dava risada, e o Tony com a máquina ali olhando, eu falei, aí passei a mão na máquina do Tony e comecei a filmar. Eu não estou no filme, porque eu estava filmando 2 minutos, mas sou responsável pelas imagens que girou, que depois nós mandamos, isso é uma coisa de 5, 10 minutos que nós ficamos lá, daí descemos dali, já tiramos uma foto do filme, mandamos revelar e tiramos uma foto do filme, e mandamos aqui para o Brasil pela Night Press, que chegou aqui, caiu na mídia aqui, naquela época, né, nos jornais, e aqueles então fizeram aquele estardalhaço, Jordan, estão tocando com os Beatles lá, e não estava nada, foi só encontro casual, mas era muito importante, quer dizer, faz parte da história do rock brasileiro, que nós estamos lá. E aí, quando terminou a temporada na Itália, que nós viemos para o Brasil, quando nós descemos no Galeão para fazer o primeiro programa de chegada, que foi no Chacrinha, quando o avião pousou no Galeão, que eu olhei assim, naquela época você descia pela escadinha do avião e grampava até o gradil lá para sair. E eu olhei assim lá fora, e gente tarada, um monte de jornalista e fora. Aí eu falei para a turma, eu estava dentro do avião ainda, falei, ó pessoal, vamos dar um tempo, deve ter alguém muito importante aqui no avião, olha o que tem de gente lá fora, dessa aquilo, daí a gente desce, senão vamos passar vergonha. E nós ficamos lá. O avião esvaziou, aí a comissária, pode descer já, né? Aí
E não houve manifestação nenhuma. Aí eu olhei assim para todo mundo e falei, será? Será que é para nós? Eu não imaginava que aquela foto que nós mandamos e com a propaganda que eles fizeram aqui tivesse gerado essa onda toda. Que nós saímos. Pode repetir? Será que é para nós? Porque passou a moto ali, né? O senhor fez... Será que é para nós? Esse pessoal todo que está ali? Porque eu não imaginava que aquela foto que nós enviou para cá tivesse gerado essa manifestação tão grande, né? E, de fato, nós descemos, nossa senhora, eu vi aquele pessoal, as meninas, principalmente, nós era tudo novo também, isso, aquilo, né? E aí chegamos lá, o jornalista usava aqueles flash que era com lâmpada, puf, trocava a lâmpada e puf. Então, aí nós temos o Chacrinha, e essa história se tornou uma das páginas muito fortes na história do rock nacional e que a gente, graças a Deus, está aqui para contar para vocês e viver e ainda mostrar um pouquinho de tudo que aconteceu naquela época. Sabe o que eu queria só, se o senhor pudesse lembrar? O senhor outra vez falou assim, em todo mundo, em algum lugar da sua casa, tem um disco dos Beatles, não é isso? E tem uma frase, para concluir, e que define esse encontro com os Beatles. Todo mundo tem um disco dos Beatles em casa. Mas com certeza, em algum canto, os Beatles têm os discos dos Jordans lá guardados. Pode ter certeza.